Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai eterno do céu, neste momento entramos na Tua santa presença, ó Pai, para entregar, ó Pai, nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, meu Pai, pedir que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua presença, Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, sobre nós, nos ensinando a cada dia a Tua santa palavra, nos ensinando a viver, ó Pai, em obediência a Ti, ó Pai, pois o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. Deus maravilhoso, Te louvamos, agradecidos, ó Pai, pelo Teu cuidado, Senhor, pela grandeza do Teu amor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai Santo e Deus querido, toca na vida, Pai, daqueles que assistirem, Pai, essa reflexão, que o Senhor vem, meu Deus, trazer a cura, a libertação, Senhor, derramar, Senhor, a Tua presença, Senhor, e que eles possam, meu Pai, crer em Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo venha mudar as vidas, Senhor, venha transformar, Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, falando, meu Pai, através da Tua mensagem. Pai Santo, venha tocar, Senhor, venha restaurar, venha fortalecer, venha levantar, Senhor, aqueles que estão caídos, meu Pai, que o Senhor venha tocar, meu Pai, que o Senhor venha encher, Pai, do Espírito Santo. Deus maravilhoso, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, Deus amado, Te louvo e Te agradeço, meu Deus, por todo o cuidado, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és santo, santo, santo é o Teu nome. Nós Te louvamos agradecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma reflexão aqui, nesse dia, que Deus venha nos fortalecer a cada dia, renovar a nossa fé, porque precisamos ser renovados, ser fortalecidos com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque sem o Senhor não somos nada. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha nos renovar, nos encher do Espírito Santo, que nossa fé seja reavivada. Em nome de Jesus, vamos ler. A nossa reflexão se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, onde fala sobre Dorcas. É uma mensagem conhecida no livro de Atos, no versículo 36. Hoje vamos estar lendo o capítulo, é o capítulo 9. É logo depois do encontro de Saulo, né? O Saulo encontra Cristo ali no meio do caminho de Damasco. Depois, mais adiante, nós vemos essa mensagem maravilhosa que é a mensagem de Dorcas. Vamos estar lendo a mensagem que fala sobre Dorcas. A ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer, depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Depois de lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a
viva. Isso tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Que mensagem maravilhosa para nós, para que o Espírito Santo nos renove a nossa fé, nos enche de esperança, porque muitas vezes aqui Dorcas adoeceu e morreu, né? Ela era uma pessoa que fazia grandes obras, que cuidava das viúvas, das pessoas órfãos. Ela tinha aquele cuidado. Ela era uma discípula de Jesus. Então ela era conhecida pelas suas boas ações, pelo seu dom abençoado que Deus deu, que ela fazia as roupas, as vestes, ela abençoava aquelas pessoas, ela cuidava daquelas viúvas, ela tinha esse dom abençoado, esse desejo de servir, de fazer a obra do Senhor. E um dia Dorcas veio a ficar doente e essa doença levou-se à morte. E as pessoas ali de Jope souberam que Pedro estava ali próximo e manda chamar Pedro. E eles mandam somente o recado: olha, não se demore a vir. Então, eles não falaram para Pedro o que estava acontecendo, somente enviou os mensageiros e essa mensagem. E Pedro recebeu, e a palavra de Deus está falando que Pedro foi logo, né? Recebeu e já foi logo. Chegando lá, né? Eles já tinham dado banho em Dorcas, já tinha feito os preparativos, né? E levaram para o quarto superior e nisso mandam chamar Pedro. E ali começa aquele chororô, aquela tristeza, aquele desânimo naquelas pessoas, porque era uma mulher respeitada, era uma mulher bem conhecida, era uma mulher cheia de obras, cheia da presença do Senhor, cheia da presença do Espírito Santo, porque ela tinha o dom de servir, de abençoar. Isso é um dom que todos nós deveríamos ter, o dom de servir, o dom de abençoar, o dom de levar a mensagem, o dom de servir na igreja. Não importa de que forma você vai servir, o importante é você estar ali fazendo a vontade do Senhor. E Deus, quando Ele quer te usar, muitas vezes o Senhor leva pessoas até você, pessoas que estão carentes, necessitadas de ouvir a palavra de Deus, pessoas que estão precisando de um conselho, precisando ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes nós mesmos estamos desencorajados, não saímos para fazer a obra e o Espírito Santo leva as pessoas até a gente. Então, precisamos ter esse dom abençoado, que é o dom de servir, assim como Dorcas. Dorcas era conhecida por boas obras, ela fazia as coisas, ela abençoava as pessoas. Ela tinha um dom abençoado, ela fazia por amor a Cristo, ela fazia por amor. E nós também precisamos ter esse dom, precisamos servir por amor, não servir por uma obrigação, mas sentir o desejo, eu vou fazer isso para Deus, eu vou servir o Senhor. Muitas vezes, se você der um alimento na igreja, você está servindo esse alimento, é para a obra de Deus. Então o Espírito Santo, ele vem falar o nosso coração, para que sejamos assim como Dorcas, cheia de boas
obras para fazer a vontade de Deus, para a gente andar em obediência e servir assim como ela serviu. A gente vê aqui que ela era amada por todos. Dorcas era querida naquela cidade e Pedro estava na cidade vizinha. E eles mandam a mensagem para chamar Pedro. Quando Pedro chega, aquelas pessoas choram, aquelas mulheres chorando, mostrando as túnicas, mostrando as vestes, o que Dorcas fazia como estava, quando estava com vida, com elas, como elas nos ajudavam, como ela nos abençoava, como ela nos ajudava. Aí imagina aquela tristeza, os corações daquelas pessoas despedaçados, tristes, né? Porque Dorcas tinha morrido. Eles não sabiam que Pedro iria ser usado por Deus ali exatamente naquele momento e devolvê-la com vida, né? Aí Pedro vai até onde Dorcas está. E Pedro ora ao Senhor. Primeiro Pedro ora. Nós precisamos orar crendo no poder de Deus, crendo no poder da oração. E ele ora e pede a Deus que Deus tenha ali misericórdia, que Deus visita. Imagina as palavras que Pedro usou. Pedro cheio do Espírito Santo falando com Deus. E depois Pedro vem e chama ela pelo nome. Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela abre os olhos, ela reconhece Pedro e faz o quê? E senta. Ela sentou. E Pedro estendeu a mão e a ajudou a levantar. Aí Pedro chama as pessoas. Pedro leva ela com vida. E entrega ali para aquelas viúvas, ela viva. Imagina a alegria, no meio do desespero, no meio da tristeza, no meio daquele choro, a esperança que Jesus ressuscitou, usando o servo dele, Pedro, o apóstolo de Cristo. A palavra de Deus fala que até a sombra de Pedro curava as pessoas quando tinha fé. E a nossa fé? Nós temos fé para ser curados através de nossas orações. Nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo, orar crendo que Deus ele faz o milagre e nós vivemos esse milagre dia após dia, porque Jesus ele cura, Jesus ele salva, Jesus ele transforma e Jesus ele liberta através da nossa fé, através das nossas orações nele. Você tem fé que Jesus possa curar? Eu creio no milagre. Eu creio, eu já vivi esse milagre, que Jesus curou, que Jesus me curou, que Jesus me tirou ali da morte para a vida. E assim como Jesus fez na minha vida, Jesus faz na vida de muitos. Quantos milagres eu já vivi, meus irmãos. E eu sei que muitos aqui já viveram isso também. E Jesus cura os nossos familiares através das nossas orações, através das nossas intercessões. O Espírito Santo age nas vidas e restaura a saúde. Jesus, ele cura através de nossas fé, através da nossa fé, das nossas orações. Precisamos crer que Jesus continua curando. O mesmo Jesus que veio, morreu na cruz, que curou tantas pessoas aqui na Bíblia, o mesmo Jesus cura hoje, através da nossa fé, através das nossas orações. Precisamos ter fé. O que Jesus fala? A tua fé te salvou. Sempre a fé. Quando as pessoas não criam, Jesus falava o quê? Homem de pequena fé, porque duvidaste. Nós não
podemos duvidar do poder de Deus. O mesmo Jesus que curava, o mesmo Jesus continua curando, continua nos salvando, nos renovando e nos fortalecendo. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, de grandes obras, assim como Dorcas, para servir aonde o Senhor nos levar. Nós precisamos servir. Jesus já nos chamou. Jesus já nos chamou. Precisamos obedecer e crer e ir para frente e fazer a vontade de Deus. Que mensagem abençoada, mensagem maravilhosa. E a gente vê aqui antes, daqui da ressurreição de Dorcas, Pedro, ele cura quem? Pedro, ele cura Enéas. Olha só no versículo 32. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Então Jesus curou Enéas. Usou Pedro para curar aquele homem que há 8 anos era paralítico. Mas na frente, Jesus usa Pedro para ressuscitar uma mulher que está morta. Como está a sua fé? Está viva ou está morta? Nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos vivificar a nossa fé em Cristo, porque é Ele que tem o poder de curar, de nos salvar, de nos dar a vida eterna. Não existe outro Deus, não existe outro caminho, só existe através de Jesus Cristo. Para chegar até Deus, nós precisamos aceitar o Filho, e esse Filho continua curando, assim como curou muitas pessoas aqui na palavra de Deus. Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua querendo nos usar para falar da mensagem dele. Nós precisamos ter o espírito de ousadia e não de covardia. Levantar, abraça o evangelho, siga a Cristo e pregue a palavra. Não tenha medo de falar, de evangelizar, pois Jesus te dá espírito de ousadia, espírito de coragem. Levanta dessa cama. Jesus, ele tem o poder para curar, para salvar, para libertar aqueles que estão cativos do pecado, aqueles que estão cativos, destruídos. Jesus, ele quer salvar. Jesus quer ter um verdadeiro encontro, que o Espírito Santo visita. Você que está desanimado, que o Espírito Santo venha renovar, venha fortalecer, venha encher do Espírito Santo, da presença dele, que ele venha renovar a nossa fé. Que Jesus venha visitar aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão enfermos, que Jesus venha curar. Curar a mente, curar o coração, curar a nossa vida espiritualmente. Precisamos ter nossa fé renovada, ter nossa fé cheia do Espírito Santo de Deus. Vemos aqui o versículo onde Pedro entrega ela para as viúvas. Pedro aqui apresentou Dorcas viva. Dorcas viva. O versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar de pé e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. Os santos aqui, aqueles que estavam ali ao serviço do Senhor, os homens de Deus que estavam ali levando a mensagem, aqueles que eram chamados para evangelizar. E Pedro chama eles, especialmente as viúvas ali, e apresenta ela viva.
Imagina a alegria dessa pessoa. A gente fica com alegria enorme, uma vontade de chorar, de alegria, quando a gente tem assim, olha, Jesus curou, Jesus fez uma obra maravilhosa na vida de uma pessoa, a gente vê que é a mão de Deus. A mão de Deus na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos, a vida de cada um que estiver assistindo aqui tem uma família, muitos estão passando por situações difíceis, depressão, muitos estão hospitalizados, muitos estão desanimados, muitos estão presos, mas não percam a fé, porque é Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que transforma, e através da nossa fé, através de nossas orações, precisamos perseverar, precisamos continuar firme na presença do Senhor, ministrando, falando do amor de Deus, não desistir dos nossos, porque o Espírito Santo toca naqueles que amamos e liberta da escravidão do pecado, da escravidão da doença, aqueles que estão presos em depressão. O Espírito Santo, ele transforma, ele salva e ele liberta através das nossas orações, através da nossa fé. Não perca a sua fé, tenha fé, porque Deus, ele tira a gente do cativeiro, de onde a gente escolheu o caminho, e Jesus, ele, quando ele tem um plano para nossas vidas, Jesus, ele nos resgata, né? E Jesus, através das nossas vidas, cura aqueles que necessitam, salva aqueles que precisam de salvação. Não podemos desanimar. Nós precisamos continuar perseverando na fé, na oração, continuar firme, clamando ao Senhor. Não desista dos seus, porque os seus está nas mãos do Senhor. Estamos orando por aqueles que necessitam de orações, aqueles que precisam. Nós estamos orando por nossa pátria. O Espírito Santo, ele visita cada pessoa, cada um. Precisamos crer no poder de Deus, entregar as nossas vidas, clamar ao Senhor, obedecer a palavra de Deus. E aqui nós vemos que muitos creram em Jesus através de quê? Da vida de Pedro. Pedro e João tinham passado por uma perseguição, tinha sido preso por causa da cura daquele homem ali na Porta Formosa, onde ele ficava ali na porta da igreja pedindo esmolas. Pedro curou aquele homem também porque ele creu no que Pedro falou, no nome de Jesus Cristo. Ele creu na mensagem do Evangelho. Pedro e João foram presos, depois foram soltos, porque eles viram que aquele homem era enfermo e foi curado, foi liberto daquela enfermidade, da escravidão do pecado que ele vivia. E aqui Enéas estava 8 anos paralítico, foi curado, ele creu em Jesus Cristo. Dorcas aqui, Pedro orou em nome de Jesus, foi curada, foi ressuscitada. Nós vivemos esse milagre todos os dias. Precisamos continuar crendo no poder de Deus, que o Espírito Santo visita cada um nesse dia. No dia que o Senhor tiver um verdadeiro encontro com você, não fuja, aceite Jesus. Busque o Senhor, busque ajudar aqueles que precisam, porque todos nós temos um chamado.
chamado de servir, não importa de que forma. Aceita Jesus, aceita o seu chamado. Amém? Que o Espírito Santo abençoe a cada um. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua reflexão. Pai, obrigado, Senhor, por continuar usando a minha vida, Pai. Eu sei, Senhor, que eu não sou nada sem ti, Pai. Eu sou apenas uma plantinha que o Senhor resgatou ali do fundo do poço. Pai, está aqui, meu Pai, ajudando muitas vidas, Pai, que podem estar passando pelo mesmo problema que eu já passei. Espírito Santo, visita cada pessoa com o teu poder. Restaura a saúde, visita aqueles que estão presos, que o teu Espírito Santo toca naquelas vidas, Senhor. Cura da escravidão, meu Pai, que eles venham te aceitar como Senhor e Salvador da vida deles. Visita a nossa família, Pai. Visita aqueles que estão enfermos. Toca, Senhor, em cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, a nação. Visita, Espírito Santo, cada pessoa, cada família necessitada, ó Pai. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece. Toca, meu Pai, nessas vidas, Senhor. Pai, restaura a saúde, cure aqueles que estão enfermos, renova a fé, meu Pai, de cada um. Acampa os teus anjos, Senhor, em nossa volta. Visita os nossos lares. Repreenda todo mal, todo levante, toda palavra contrária, Senhor. Deus maravilhoso, eu coloco em tuas mãos, Senhor, essa ministração, essa reflexão. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.